Irmãos, eu quero que vocês abram as Bíblias em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Aleluia. Mateus 7, 24 a 27. Amém? O outro texto que faz par com esse é o que nós lemos no início do culto, de Lucas 6, 46 a 49. Né? E a palavra lá em Mateus diz assim, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? O tema, irmãos, que o Espírito Santo tocou no meu coração nessa madrugada é a resistência definida pelo fundamento. A resistência definida pelo fundamento. Vamos repetir juntos? Repita após mim. A resistência definida pelo fundamento. Mais uma vez, a resistência definida pelo fundamento. Amém? O Espírito Santo, no decorrer dessa madrugada, várias vezes falou no meu coração, dizendo: diga para eles que eles precisam edificar a sua vida sobre o firme fundamento. Diga a eles que eles precisam edificar a sua vida sobre o firme fundamento. Então essa é uma mensagem, irmãos, que trata disso, trata de edificando a nossa vida sobre o fundamento correto. Amém? E o nosso texto base aqui que acabamos de ler é a parábola dos dois fundamentos. E Jesus contou essa parábola na conclusão do Sermão do Monte. Essa parábola, ela aparece no contexto do início do ministério de Jesus na Galileia. Jesus residia aqui em Cafarnaum. E a Bíblia mostra que grandes multidões vinham para ouvir os seus ensinos e receber as curas e as libertações. Dá uma conferida aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 4, volte um pouco, o verso 23 ao 25. Mateus 4, 23 ao 25 confirma isso que eu disse aqui para os irmãos. A palavra diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? E é nessa época, irmãos,
que Jesus chama os seus primeiros discípulos, que foram 4: André, Pedro, Tiago e João. Olha ainda capítulo 4 aqui de Mateus, o verso 18 ao verso 22. Mateus 4, 18 ao 22 nos mostra isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram a Jesus. Amém? E posteriormente, nós vamos ter aqui Jesus, após ter chamado esses 4 primeiros, subindo ao monte para orar. E após essa oração no alto do monte das bem-aventuranças, Jesus, ali ao descer na base do monte, a Bíblia nos mostra que ele nomeia mais 8, além desses 4, e dá a eles o nome de apóstolos. Então é quando Jesus desce na base do monte das bem-aventuranças, após ter nomeado os seus apóstolos, após ter proclamado as leis do seu reino no Sermão do Monte, ele conclui então o seu ensino com essa parábola. Que parábola? A parábola dos 2 fundamentos. E após isso, Lucas capítulo 7, verso 1, vai nos informar que ele entra em Cafarnaum. Amém? A cidade onde ele morava. Por que essas informações são importantes? Porque nós não podemos descontextualizar o texto. Então você vê que tem todo um contexto de acontecimentos, todo um enredo em volta dessa história aqui, né? Onde Jesus traz essa parábola dos 2 fundamentos. E é interessante, irmãos, porque a parábola dos 2 fundamentos, ela não é um negócio assim que Jesus tirou da cabeça dele. A gente acha que porque Jesus é Deus, que ele fica assim inventando as coisas da cabeça dele, e não é assim que acontece. Todas as ministrações de Jesus, elas estão fundamentadas no Antigo Testamento, na lei. Então eu quero que você olhe Provérbios capítulo 10, verso de número 25. É onde nós temos a fundamentação desta parábola. Provérbios capítulo 10, verso 25. Diz a Bíblia, Provérbios 10, 25: o ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Amém? O ímpio desaparece assim como passa a tempestade, mas o justo tem um alicerce eterno. Nós estamos falando da resistência definida pelo fundamento, com base em Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. Aqui, irmãos, nós temos uma comparação oferecida por um homem prático. Até mesmo porque nós não devemos esquecer que Jesus era carpinteiro por profissão e conhecia muito bem os aspectos relacionados à construção de casas, os tipos de solo, os lugares adequados e etc, daquela região. Quando nós pensamos na região da Galileia, nós estamos falando de uma região que tem a sua geologia de pedra calcária. E basta cavar um pouco, não precisa cavar muito, para encontrar rocha sólida nessa região. E é por isso que é muito comum, então,
quando alguém vai construir nessa região até hoje, abrir-se os alicerces até se encontrar a rocha, e ali assentar os fundamentos das casas. Contudo, ao mesmo tempo, a Galileia é uma região que tem tempestades repentinas, tempestades orientais, violentas. E nessas tempestades, lugares antes secos, de uma hora para outra, acabam inundando e transbordando e tornando-se até mesmo leitos de rios. Então alguém nessa região, até hoje, que construa uma casa sem o conhecimento desses aspectos, vai correr um grande risco, ele e a sua família. Amém? Então são tempestades comuns, que podiam transformar lugares secos em torrentes impetuosas em poucos instantes. E é por isso que nós temos a mesma parábola. Por que Mateus e Lucas narram a mesma parábola dos dois fundamentos, porém com detalhes, palavras, destaques diferentes dados por Lucas? Porque Mateus, ele escreve para os judeus, e os judeus são acostumados aos detalhes geográficos, meteorológicos daquela região. Mas Lucas, por outro lado, no seu evangelho, está escrevendo para gentios, para não judeus, acostumados com outra geografia, com outro clima. Por isso então que a ênfase em Lucas é diferente. Para nós entendermos o que Deus quer nos falar aqui, é essencial nós percebermos que tanto em Mateus como em Lucas, a parábola dos dois fundamentos tem uma palavra-chave, e a palavra-chave é justamente fundamento. Amém? Diga comigo, fundamento. Fundamento. Você veio ouvir Deus falar com você. Deus falou comigo nessa madrugada dizendo: diga a eles que eles têm que construir a sua vida sobre o fundamento correto. Por isso toda essa ministração aqui, amém? Aleluia. O que a gente tem visto de casa desabando por aí, e casa que entenda-se a vida espiritual das pessoas, sobretudo nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde os fundamentos de cada um estão sendo provados. Então, mais do que nunca é importante, mais do que nunca é conveniente nós fazermos uma análise e uma vistoria dos fundamentos da nossa vida cristã, para percebermos se de fato estamos fundamentados corretamente. Interessante que o fundamento, o alicerce de uma casa é aquilo que está invisível, é aquilo que fica enterrado. Isso mostra claramente que o que dá sustento à vida de um homem, de uma mulher, não é as coisas visíveis desse mundo material, mas sim as coisas invisíveis do mundo espiritual. E eu quero mostrar para você pelo menos 3 princípios claros que a parábola dos dois fundamentos nos traz. Amém, irmãos? Amém. Primeiro princípio, Jesus ensina nessa parábola o seguinte: repita após mim: não se constrói uma casa sem antes analisar o terreno. É uma insensatez construir uma casa sem analisar antes o terreno. Segundo princípio que essa parábola dos dois fundamentos mostra claramente. Diga após mim: todas as casas parecem iguais, mas o que define a resistência é o fundamento. Todas as pessoas parecem iguais, no sentido de fazerem parte da raça humana, mas quando as intempéries da vida acontecem, quando os rios transbordam, os ventos sopram e as chuvas caem,
O que faz a diferença entre pessoa e pessoa é o seu fundamento. Amém? Deus olha para você nessa noite e pergunta: qual o seu fundamento? Deus olha para você nessa noite e pergunta: em quem ou no que você está fundamentado? Deus olha para você nessa noite e pergunta: se transbordar o rio, soprar o vento, vier a chuva sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, eu estou falando numa linguagem simbólica, numa linguagem espiritual. Em outras palavras, se a provação acontecer, você fica em pé ou você desaba? Qual é o seu fundamento? Aleluia. Terceiro princípio claro nesta parábola, irmãos. Diga assim após mim: os fundamentos não aparecem, mas são eles que sustentam a casa. Diga assim comigo: uma casa é sustentada por aquilo que ninguém vê. Por isso, examine a você mesmo. É o conselho que Paulo dá no texto da Santa Ceia, né? E examinando a si mesmo, observe aonde você está fundamentado e não se preocupe em julgar o outro. Porque muitas vezes nós fazemos um juízo deste ou daquele, mas nós não conseguimos ver aonde ele está fundamentado. Tem muita gente que você pensa que ele... Às vezes as pessoas julgam ou pré-julgam e até desprezam, mas muitas vezes ele está mais bem fundamentado até do que você. Então a parábola dos dois fundamentos nos mostra 3 princípios claros. Primeiro, não se constrói uma casa sem antes analisar o terreno. Segundo, todas as casas parecem iguais, mas o que define a resistência diante de intempéries é o fundamento. Terceiro, os fundamentos não aparecem, mas são eles que sustentam a casa. Uma casa, ou aqui entenda-se, uma vida é sustentada por aquilo que ninguém vê. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E um quarto princípio claro, repita após mim: quem não dá importância a fundamentos não dá valor à própria vida. Por quê? Porque Jesus fala na parábola que a casa que não estava construída sobre a rocha, mas sim edificada sobre a areia, quando os rios transbordaram, os ventos sopraram e as chuvas caíram, ela desmoronou e consequentemente todos que estavam dentro da casa morreram. Então quem não se preocupa em fundamentar a vida sobre a rocha, a qualquer momento a sua vida pode desmoronar, e isso pode levá-la a um óbito espiritual e consequentemente até mesmo um óbito físico. Vocês estão ali? Amém. Aleluia. Então, qual o sentido dos relatos dessa parábola dos dois fundamentos, irmãos? Ora, Jesus é claro no seu ensino aqui em Mateus 7, 24 ao 27, que o invisível aos olhos do homem, ou seja, a sua vida espiritual, é o que define, é o que dá sustentabilidade à sua vida física. Amém? Assim como no mundo físico você é o que você come, no mundo espiritual você é o que você crê. Aleluia. Glória a Deus. Então a parábola dos dois fundamentos, que fala de 2 tipos de homem, um insensato que constrói a casa sobre a areia e outro sensato ou prudente que constrói a casa sobre a rocha. Você vê que a intempérie vem na casa dos dois, o dia mau visita a casa dos dois. O dia mau aqui é representado por 3 fenômenos da natureza: o transbordar do rio, o soprar do vento e o cair da chuva.
Mas a casa ou a vida edificada sobre a areia, ou seja, que não tem fundamento, desaba, e o edificado sobre a rocha fica em pé. Por quê? Porque a resistência é definida pelo fundamento. Amém? Nós estamos falando que uma vida fundamentada em ouvir e praticar os ensinos de Jesus é uma vida segura. Me diga, qualquer um de vocês aqui, sobretudo nesses dias que estamos vivendo, qual a segurança que alguém tem com respeito à sua própria vida? Fora Jesus, zero, zero, zero. Quantas pessoas eu e vocês conhecemos, até mesmo ministros do Evangelho, que ontem eram e hoje já não são mais? Quantas pessoas você conhecia que eram jovens e hoje já não são mais? Quantas pessoas você conhecia que tinham posses? Sobretudo o irmão grego aqui que trabalha num ambiente hospitalar, uma Roselane que trabalha na área da saúde. Quantas pessoas que você não diria, mas que passaram? Então, irmãos, é mais do que nunca é oportuna esta palavra que o Espírito Santo está nos trazendo nesta noite. Por quê? Porque uma vida fundamentada em ouvir e praticar os ensinos de Jesus, que são os ensinos eternos, a palavra de Deus, irmã Milene, é a única garantia, é a única segurança, irmã Joseli, que qualquer um de nós tem nessa vida. Aleluia. Graças a Deus. Então o ensino de Jesus, conforme ele mesmo destaca no texto, é para ser posto em prática. Diga comigo, prática. Ele diz: todo aquele que ouve e pratica estas minhas palavras. Irmão, não basta ouvir, é preciso praticar. Glória a Deus. Mateus 7,24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lá no texto de Lucas, que é o texto, o evangelho sinótico, paralelo ao de Mateus, em Lucas 6,46, ele introduz esse assunto com uma pergunta, quando ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus não está interessado no quão religioso qualquer um de nós aqui possa parecer. Ele está interessado se nós fazemos ou não o que Ele nos manda na sua palavra. Ponto. Jesus não está interessado com quantos diplomas eu tenha de teologia. Jesus não está interessado se fulano tem mais tempo na fé ou no ministério, ou mais horas de oração, ou a voz para cantar melhor, ou o templo mais confortável. Irmãos, isso são coisas de homens, são homens que correm atrás dessas bobagens. Jesus está interessado simplesmente nisso, em olhar para a vida de cada um de nós e nos achar praticando aquilo que Ele nos manda na sua palavra. É isso que Jesus quer. Eu fico surpreso com a quantidade de mensagens que existe na nossa geração, que falam como as pessoas domingo após domingo nas igrejas, todo tipo de assunto, menos ensinando-as o que Jesus quer delas. Então o propósito, irmãos, é levar os ouvintes, os originais, que estavam lá no sopé do sermão do Monte das Bem-aventuranças, lá, isso aqui é a conclusão do sermão do monte, O propósito era levar tanto eles, os ouvintes originais, como nós, os destinatários secundários, a pensar onde ou em quem a nossa vida está firmada. Tem gente que a vida dele está firmada nos bens. Aí acontece uma quebra na bolsa de valores, como por exemplo aconteceu em 1929 nos Estados Unidos,
que tinha gente se jogando do alto do prédio. Ou como aconteceu um tempo atrás, né? Na quebra do mercado imobiliário também americano, né? E teve gente se matando. Então, irmãos, nós estamos falando de firmarmos a nossa vida em Jesus. Aleluia. Não apenas ouvirmos, mas praticarmos as palavras de Cristo, irmãos. Amém? Porque se nós ouvirmos as palavras do Senhor e não praticarmos, irmãos, a nossa vida será classificada como insensata. E a Bíblia é clara: a insensatez. Qual é o destino do insensato na Bíblia? É a ruína. Assim como a casa sem fundamentos acaba desabando. Amém? Eu estou falando sobre a resistência definida pelo fundamento, com base em Mateus 7, 24 ao 27. Parábola dos dois fundamentos. Diga mais uma vez assim após mim: edificando nossa vida sobre o fundamento correto. Amém? Mateus 7, 24 ao 27. O final do sermão do monte, lá, né, irmã Milene? No pé do monte, né? Jesus chama primeiro os 4 discípulos, sobe no monte, ora a noite inteira, né? Desce no pé do monte, chama mais 8, estabelece os 12 apóstolos, ministra o sermão do monte, e o final é a parábola aqui dos dois fundamentos, né? O homem insensato que constrói a casa sobre a areia, e quando vem as intempéries a casa desaba, e o homem prudente que constrói sobre a rocha, quando vem as intempéries a casa permanece em pé. Casa aqui, entenda-se a vida de cada um, né? Então, irmãos, Jesus queria isso, que os seus ouvintes pensassem onde a sua vida está firmada, fundamentada. Não levassem uma vida insensata, apenas ouvindo, mas não praticando as palavras dele. Qual é o princípio que nós vamos entender aqui, irmãos, nesta noite? Né? Você vê para Deus falar com você. Deus falou comigo nessa madrugada: diga a eles que precisam fundamentar a sua vida no alicerce correto. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque eu quero que vocês saiam por aquela porta transformados pela palavra de Deus, e com isso inculcado na mente e no coração dos irmãos. Aleluia. Eu quero que vocês pensem nisso a semana inteira. Então, irmãos, veja aqui o princípio. A sensatez ou a insensatez de alguém depende do quê? De onde a sua vida está alicerçada. Você vê que não depende de bens, não depende de estudo, né? Na ótica de Jesus, não depende de patrimônio, não depende de idade, de condição de saúde, de profissão, de nível social. Não, para Jesus, o que define alguém como sensato ou insensato é onde ele escolhe alicerçar espiritualmente a sua vida. Aleluia. Qual é a ideia, irmãos? É que o clima ou as condições à nossa volta, eles podem ser incertos. Nós já estamos aí, não só nós, né, mas o mundo inteiro. Eu acredito que em poucas ocasiões da história da humanidade se viveu um tempo mais incerto do que este. Tanto a nível espiritual, como a nível psicológico, mental, como até mesmo a nível físico, climático até mesmo. Então,
As condições à nossa volta podem ser incertas, mas se o nosso fundamento for correto, e o fundamento correto é Cristo, aleluia. Ele é o fundamento certo, ele é o fundamento seguro, ele é o fundamento definitivo. Quem crê e aceita a palavra de Deus, constrói sobre ele, sobre Cristo. Glória a Deus. É importante entender que a palavra de Deus, eu digo isso para os meus alunos de teologia, não é um livro. O livro Bíblia é onde está registrada a palavra de Deus é uma pessoa. O evangelista João diz que ele é o verbo de Deus. Glória a Deus. E essa pessoa tem nome, o nome dele é Jesus. Glória a Deus. Uma vez eu falei para os meus alunos na sala de aula, né? Aliás, aqui, né? Porque aqui terça-feira vira sala de aula. Aliás, aqui quase sempre é sala de aula. Né? A não ser quando a pastora prega, que ela prega, né? Eu dou aula, mas tudo bem. São diferenças ministeriais. Né? Mas eu falava para eles uma vez aqui numa terça-feira isso, né? Você já assistiu algum filme, alguma coisa assim, aquelas fábulas, né? Que a carruagem vira uma abóbora, alguma coisa assim, né? Então eu falei assim para os meus alunos, para eles entenderem melhor. Se você pegasse a sua Bíblia assim e jogasse na sua frente e ela se transformasse em alguma coisa, quem apareceria na frente de você é Jesus. Aleluia. Porque Ele é a palavra. Glória a Deus. Então quem crê e aceita a palavra de Jesus, constrói sobre Ele. Fundamenta-se sobre a sua palavra. Irmãos, a igreja mais do que nunca, num aspecto geral, precisa aprender a parar de inventar moda e se fundamentar na palavra. Aleluia. É verdade, Deus. Então, um genuíno discípulo de Jesus, irmãos, precisa fundamentar corretamente a sua vida em Cristo. Agora perceba, o alicerce de uma casa é escondido, é oculto, mas ele sustenta toda a construção. O que Deus está querendo nos ensinar aqui nessa noite, irmãos? Que as mais fortes evidências do cristianismo na vida de alguém, elas estão escondidas. A evidência mais forte do cristianismo na vida de alguém é algo que Deus e Ele conhecem. Aquilo que os outros veem do lado de fora, né? Quer dizer, as pessoas podem ver a aparência, mas Deus vê a essência. Aleluia. Glória a Deus. Então o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite. Essa é uma pergunta que Ele quer fazer para você. Qual é a sua essência? Fato é que é preciso ouvir e praticar a palavra, direcionando a vida de acordo com as palavras de Jesus. Oh, papai. Então, essa parábola dos dois fundamentos, irmãos, ela fala de investir tempo, esforço, cavando na cultura do reino para em Cristo fundamentarmos a nossa vida. Quando você percebe que o reino de Deus é uma cultura que é, com respeito a este mundo, uma contracultura, ele vai na contramão deste mundo, você começa a perceber que você vai vivendo essa cultura do reino de forma prática. E aonde está estabelecido, pastor, a cultura do reino? Ora, no Sermão do Monte. Assim como nós temos na antiga aliança o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, a partir do qual se desenvolve todos os 5 livros da lei, o Pentateuco. Quando falo de lei, nós estamos falando de 5 livros.
E a lei, ela tem a sua fundamentação, a sua base onde? Em 10. 10 o quê? Mandamentos. No Novo Testamento a mesma coisa. Onde é que Moisés recebe os 10 mandamentos? No alto do monte, no Sinai. A nova aliança tem mandamentos? Claro que tem. Quem estabelece o novo Moisés? Quem é o novo Moisés? Jesus. Que assim como o antigo Moisés tirou o povo de Deus de dentro da escravidão, nós éramos os escravos dos nossos próprios pecados e delitos. E Jesus é o novo Moisés, que promoveu esse êxodo na nossa vida, espiritualmente falando, quando nos arrependemos e o recebemos como nosso libertador. É verdade. Então, Jesus, como esse novo e último Moisés, aleluia, que está nos guiando a Canaã. Canaã é a consumação de todas as coisas, é o reino milenar, é o reino celestial. Ele estabelece os seus mandamentos. Aonde? No Sermão do Monte. Ali estão os mandamentos do reino de Deus, da nova aliança, da cultura do reino. Então, quando nós praticamos isso, todo o nosso pensamento, irmãos, toda a nossa conduta, nós firmamos isso sobre essa rocha sólida que o profeta Isaías vai dizer que é o próprio Messias, o próprio Jesus, esse firme fundamento, aleluia. Agora, quero te chamar a atenção para uma coisa interessante. O homem cuja casa caiu, ele falhou, mas ele não falhou porque ele deixou de trabalhar, porque ele construiu a casa tanto quanto o vizinho. Aonde foi a falha dele? Ele falhou porque não utilizou a rocha como seu alicerce, como seu fundamento. Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E Ele olha para você e diz: utilize a rocha. Aleluia. Utilize a rocha. Glória a Deus. Aleluia. Então você percebe que não tem a ver com o quão religiosos nós possamos ser. Ou a gente tente ser. Só tem uma coisa que impressiona Deus: a prática. É verdade. A prática da sua palavra. É verdade. A obediência da sua palavra. Isso chama a atenção dele. Então, do que nós estamos falando aqui, já indo para o final dessa ministração na noite de hoje? Que a prática da cultura do reino define a nossa solidez. Crentes sólidos, vidas espiritualmente sólidas, é isso que Deus quer de cada um de nós, é isso que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Essa solidez é definida pela prática da cultura do reino. E isso é um tratamento de Deus. Andar e praticar o discipulado de Jesus é um tratamento de Deus na vida de cada um de nós. É verdade, Jesus. A rocha é o próprio Cristo e os seus ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, o apóstolo São Paulo vai dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o fundamento, irmãos. E eu quero encerrar com um comentário muito interessante que os rabinos fazem com relação a esse texto. E o comentário rabínico aqui de Mateus 7, 24 ao 27, ele diz o seguinte: o homem cujo conhecimento é maior do que as suas obras é como a árvore de muitos galhos, mas poucas raízes. Ao soprar o tufão, tal árvore é arrancada e destruída.
Você percebe que eles estão parafraseando o texto. Mas aquele, dizem os rabinos, que tem mais prática do que conhecimento, é como a árvore que tem poucos ramos e muitas raízes, de modo que nem todo vento do céu poderá retirá-la do seu lugar. Amém? Amém. Usando essa ilustração da árvore, Deus nos planta em boa terra. A boa terra é o reino. Aleluia. Mas enraizar-se é algo que depende de cada um de nós. Amém? E como que uma raiz cresce? Sempre em busca, em direção da água. Olha, irmãos, como que um crente cresce? Sempre em busca, em direção da água, que é a palavra de Deus. Por isso que a Escritura fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Aleluia. Desde quando eu recebi Jesus, Verdade. eu sempre fui fascinado pela palavra de Deus. E não num sentido especulativo, apenas de conhecer por conhecer, mas no sentido da vida que ela tem e transmite a mim. Glória a Deus. Hoje de tarde, eu passei a tarde toda no meu gabinete trabalhando esse texto, meditando nessa palavra, para trazer o que o Espírito Santo queria para o espírito dos irmãos aqui nessa noite. Mas você pode ter certeza que o primeiro edificado fui eu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque você percebe o Espírito por trás da letra. É verdade. Amém? Amém. Esse é um bom teste para a sua espiritualidade. Quando você consegue perceber a atuação do Espírito por trás da letra, aí você de fato está com uma sinalização boa de que o alicerce está correto. Glória a Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Oh, papai.